Olá, meus irmãos da Igreja de Deus, Shalom, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Jaime de Moura, do canal A Bíblia Fala. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa live da tarde, mas eu gostaria de te pedir que você entrasse lá no meu canal, que você desse o seu like e que você compartilhasse, a live, né? Que você possa compartilhar a live com seus amigos, porque isso vai ser muito importante. Isso vai ser muito importante para a gente dar continuidade. E se você der o seu like, né, e você compartilhar, e as pessoas também deram o like, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e ele vai repassar para mais gente. Então dê o seu like, tá? Dê o seu like. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus, ok? Nós queremos darmos continuidade ao tema que nós estávamos falando a semana passada, na última live que nós fizemos, sobre o tema que não será assim. Não será assim como? Não será assim a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não será assim, né? Ela não será assim. Não será assim como, pastor? Não será assim sem que antes aconteça algumas coisas que tem que acontecer, alguns eventos, né? Que tem que acontecer para que Jesus possa voltar. E quando nós analisamos o dia a dia da vida de Tessalonicense, nós vamos ver que a igreja ela tinha duas questões que tiravam a paz da igreja. Duas questões. Mas antes de começarmos a live, vamos orar, vamos fazer uma oração ao Senhor para que Deus possa nos abençoar. Pai Celestial, me ajuda a refletir a Tua palavra junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus possa nos ajudar e possa nos conduzir nessa live, nesse estudo, que o Santo e bom Espírito do Senhor possa estar conosco. Mas então vamos dar continuidade naquilo que nós estávamos falando, que tinha algumas questões que tiravam a paz da igreja de Tessalonicense naqueles dias. Tirava a paz, né, da igreja de Tessalonicense. Qual era a primeira questão? A primeira questão que tirava a paz da igreja de Tessalonicense era a respeito daqueles que dormem, a respeito dos mortos, né? Daqueles que dormem no Senhor. E então o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência à igreja, né, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, qual era o problema? Qual era o problema da igreja de Tessalonicense? O primeiro problema que tirava a paz dos irmãos daquela igreja era a respeito daqueles que dormiam no Senhor, que morriam, né? Eles achavam que a morte era um fim em si mesmo.
Mas a morte, a sepultura, ela não é o destino final dos filhos de Deus. Não. O apóstolo Paulo fala para a igreja: irmãos, eu não quero que vocês sejais ignorantes, né? Que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, porque quando Jesus voltar, ele vai tornar a trazer com eles aqueles que dormem. Pelo contrário, a morte, ela acontece lá no cemitério primeiro. A Bíblia diz que nós não precederemos aqueles que dormem, né? Quer dizer, nós não seremos os primeiros a subirmos e a sermos arrebatados com o Senhor. Não, nós não seremos. A Bíblia diz que, pelo contrário, eles ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão primeiro, né? E aí eles se ajuntarão a nós, já ressuscitados, e aí sim, nós junto com eles, né? Nós subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Então aqui o apóstolo Paulo, ele consola a igreja, né? Ele traz uma palavra de consolo para a igreja. Olha, não sejais ignorante, né? Ignorante é aqueles que não têm esperança da segunda volta do Senhor e que acha que a morte é um fim em si mesmo, e aqueles que morreram, um abraço, né? Acabou. Bom, para nós não é assim. A segunda questão que tirava a paz da igreja de Tessalonicenses era com respeito à segunda volta de Jesus. Meus queridos irmãos, nós também temos algumas inquietudes, né? Nós somos por natureza inquietos, ansiosos, né? E nós também, às vezes, isso tira a nossa paz. A gente quer saber, a gente quer ficar inteirado, né? De quando Jesus vai voltar, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos passando. A Bíblia diz que os últimos dias seria difícil, seria trabalhoso. Então nós não podemos perder a vista da volta do Senhor, né? Nós queremos encontrar com o Senhor nos ares. E então a igreja de Tessalonicense, eles estavam também perdendo a paz em relação à segunda volta do Senhor, né? Então o apóstolo Paulo, ele chega também e traz uma palavra de consolo para a igreja, até uma palavra de exortação. Paulo estava exortando a igreja. Veja aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz assim: olha, irmãos, vos exortamos, né? Essa palavra rogamos, ela quer dizer exortamos, vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Na vinda do Senhor, nós seremos reunidos com Ele. Seremos reunidos com Ele, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto, né? Como se o dia de Cristo já estivesse perto. Aí ele diz assim: ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, nós estamos dando continuidade daquilo que nós falamos da segunda volta de Jesus. E o apóstolo Paulo, então, ele exorta a igreja, né? E ele fala: não será assim, sem que antes aconteça uma grande apostasia dentro da igreja, e também sem que antes se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. O filho da perdição, o homem do pecado, nós sabemos que é o anticristo. A palavra anticristo quer dizer assim, aquele que vem antes de Cristo, né? Então, o anticristo, ele vai se manifestar antes da segunda volta de Cristo. Ele vai se manifestar antes. É isso que o apóstolo Paulo está explicando, está dizendo para a igreja. Então, essa era a segunda questão que tirava a paz da igreja. A primeira questão, eu já disse, que era em relação aos que dormem, né? Que eles não tinham esperança, que aqueles que dormiam, que morriam,
iria ressuscitar, e a segunda questão que tirava a paz da igreja de Tessalonicense era exatamente a segunda volta de Jesus. Agora, hoje também existem algumas questões, ou existem muitas questões que tiram a paz da igreja hoje, né? Por exemplo, se a gente for analisar, eu não quero aqui depreciar nenhum colega de ministério, né? Porque eu amo eles em Cristo Jesus e tenho o maior apreço por todos os colegas de ministério. Mas isso aí é patente aos olhos de todos, né? Muitas pessoas me procuram e me pedem uma explicação plausível, né? Uma explicação que pelo menos abra um clarão na mente deles para que eles possam entender a volta de Jesus. Agora acontece o seguinte, meus irmãos, 90% dos pastores hoje, eles não conhecem a história da igreja cristã. Eles não conhecem. Eles não conhecem a história da igreja cristã e nem a sua trajetória nesses 2000 anos de existência, né? E então a gente precisa ter uma visão histórica da igreja, porque às vezes, né? Às vezes nós falamos 1 quilo e as pessoas não entendem uma grama, né? Às vezes nós estamos falando aquele português baiano, português baiano, né? E as pessoas falam assim, olha, falou português baiano e eu fiquei boiando. Então as pessoas querem entender com clareza a volta de Jesus. Por exemplo, uma das questões hoje que a maioria dos expositores da Bíblia não estudam é sobre as 7 eras da igreja. Sobre as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, ela é de suma importância para a igreja hoje. Porque nós encontramos ali no livro de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 24, Jesus falando com os judeus, vamos ler aqui Lucas 1, 24, para a gente, 21, 24 do livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 24, diz assim: E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisado pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então veja bem, existe um período gentílico, esse período do gentio que Jesus está falando, até que o período do gentio se complete, é o período da igreja. Então nós temos que conhecer o período da igreja. Então ele está falando, Jerusalém será pisada pelos gentios, né? Será pisado pelo gentio, até que se complete o tempo do gentio. Olha, o tempo da igreja hoje, se a gente começar a analisar, nós já estamos aí com mais de 1950 anos que a igreja vem perfazendo essa trajetória. Então nós já estamos numa trajetória aí de quase 1950 anos. Essa é a história da igreja cristã, né? A gente tem que entender isso. Quando Jesus fala aqui que Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que se complete o tempo do gentio, até que se complete o tempo da igreja. Aqui Jesus está falando sobre o tempo dos gentios. Aí a gente tem que entender, né? Vamos trocar em miúdos o que é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, meus irmãos, é um tempo político. É um tempo político. O tempo dos gentios, ele aconteceu 606 anos em antes da vinda de Cristo Jesus. No livro de 2 Reis, no capítulo 25, a Bíblia fala que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, saqueou o templo, levou todos os seus utensílios e levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. O rei Joaquim e seus filhos tiveram os olhos vazados
diante do povo. Pelo fato de Israel ter sistematicamente desobedecido a Deus, sacrificado a outros deuses nos montes, isso irritou muito os olhos de Deus. Então Deus permitiu com que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, saqueasse a cidade e levasse o povo cativo. E depois nós vamos ver esse mistério lá no capítulo 9 de Daniel, onde Deus esclarece para Daniel o tempo que duraria esse cativeiro. Esse cativeiro, ele duraria 70 anos para os judeus. Mas ao mesmo tempo, nesse tempo dos gentios, né, Deus levantaria quatro grandes reinos políticos, que Jesus está falando aqui em Lucas 21, 24, iria emergir da face da terra. Qual foram esses quatro grandes reinos? Foram Babilônia, né, os Medos e os Persas, a Grécia e Roma. Esse é o tempo dos gentios. Então, esses quatro reinos políticos que Jesus fala aqui, eles teriam durabilidade, seria o tempo dos gentios. Nós já estamos aí com 1950 anos, que está durando esses quatro reinos que emergiram na face da terra. Isso está descrito lá em Daniel capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, onde ele viu uma grande estátua, né? E essa estátua simbolizava quatro grandes reinos que haveria de emergir sobre a face da terra. Então Jesus falou no tempo dos gentios. Meus cristãos, é só a gente analisar. Vamos analisar. Por exemplo, nós estamos na época de Babilônia? Não. O período babilônico ele começou 606 anos antes de Jesus Cristo. Nós estamos no período do império dos Medos e dos Persas? Não, também não. O império dos Medos e dos Persas caíram, né? Nós estamos no império da Grécia? Não, a Grécia também caiu. Em qual império nós estamos hoje? No Império Romano. Nós ainda estamos no Império Romano. Jesus nasceu no Império Romano e Jesus vai voltar novamente no Império Romano. É por isso que muita gente pensa que o anticristo vem de Roma. Vem de Roma, né? Porque no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, a Bíblia fala do príncipe que há de vir, que o povo do príncipe que há de vir, ele iria destruir o santuário. Qual era o santuário? O santuário era o templo de Jerusalém e foi destruído realmente no ano 70 pelo general Tito, né? Então a Bíblia fala que esse povo era o povo do príncipe que haveria de vir, mas na realidade não foram os romanos que destruíram o templo. Existia uma guarda, como se fosse hoje, nós falamos assim, uma guarda, se fosse nos dias de hoje, nós falaríamos uma guarda terceirizada. Era um povo terceirizado, composto de muçulmanos, e foram eles que destruíram o templo. O general Tito ele até quis que parasse a destruição do templo, mas não parou. Então, a partir da destruição do templo, o povo de Israel foi levado cativo para os quatro cantos da terra, para todas as nações. E isso dura até hoje. Eles estão ainda no meio de várias nações, mas eles retornaram em 1948 e voltaram novamente para a sua terra. Então, Jesus fala aqui, né, do reino dos gentios. Eu estou explicando para os irmãos dos quatro reinos gentílicos, né? E nós estamos aí no último reino gentílico, que é Roma. E nós tivemos nesse Império Romano, a primeira etapa era a Roma pagã, né? Que era a época dos imperadores. Hoje nós estamos na era cristã, na Roma cristã, que é a era dos papas, né? Que é a era papal, que é a era da Igreja Católica. E nós sabemos que isso está nos finalmente para acontecer. Então aqui, nesse período
Nesse período gentílico, do reino dos gentios, nós temos duas etapas. Nós temos essa primeira etapa, que é os 4 grandes reinos que haveria de emergir, mas é interessante, meus irmãos, que dentro desse contexto dos 4 grandes reinos que haveria de emergir sobre a terra, Deus introduziu a igreja. Deus introduziu a igreja no meio, no contexto dos reinos gentílicos, né? E veja bem, então, aqui Jesus fala de um reino, de um período político, de 4 grandes reinos, que inclusive nesse período político, desses 4 grandes reinos que haveria de emergir, Babilônia, os médios persas, Grécia e o Império Romano, eles iriam subjugar Jerusalém, né? Israel ainda estaria cativo, Israel ainda estaria subjugado por eles. A Bíblia fala, Jesus fala, né? Ele fala aqui, ó, e vocês cairão ao fio da espada. Eles caíram ao fio da espada, foram mortos quando? Na invasão de Jerusalém no ano 70. Ora, o ano 70 já da nossa era, né? Da nossa era. Nós estamos... Jesus ascendeu ao céu faz cerca de 1950 anos, e eles caíram no ano 70 da nossa era. E Jesus falou, e vocês vão ser levados para todas as nações, e vocês serão cativos, vocês ficarão cativos lá, vocês vão para um cativeiro, né? E Jerusalém será pisada pelos gentios. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa, que profecia que transcende a nossa imaginação. Ora, Jerusalém hoje não está sendo pisada pelos gentios? Olha, veja bem, Jerusalém, por que Jerusalém está sendo disputada hoje pelos palestinos e pelos judeus? Porque para Jerusalém migra o maior fluxo de turistas do mundo. Jerusalém arrecada bilhões de dólares anualmente com os turistas, né? A maioria dos cristãos que tem um poder aquisitivo razoável, também os pastores, já visitaram Jerusalém, né? Já foram pisar em Jerusalém. Jesus falou, Jerusalém vai ser pisada, vai ser visitada. Então Jerusalém é uma cidade nobre, né? Principalmente os cristãos, todos os cristãos têm esse desejo de visitar Jerusalém, e não só os cristãos, né? As nações também, de uma maneira geral, as pessoas sobem para Jerusalém, quer conhecer lá o Muro das Lamentações, né? O templo que veio à ruína com a destruição dos romanos, né? Mas voltando a falar, não foram os romanos que destruíram o templo, não foram uma guarda terceirizada de muçulmano. E as pessoas têm me cobrado muito aqui, pastor Jaime, o senhor também está falando 1 quilo e nós não estamos entendendo 1 grama. O senhor também está falando um português baiano, né? O senhor está falando e nós estamos ficando boiando. Da onde vem esse anticristo, pastor Jaime? Da onde ele emerge? Porque o apóstolo Paulo fala que não será assim, né? Sem que antes, a segunda volta de Jesus não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado hoje já está manifestado através da globalização, da nova ordem mundial, da agenda 2030. Isso já é manifestação do anticristo, que ele vai reinar em 2030, ele vai reinar. Porque se existe já a manifestação de uma nova ordem mundial para o ano 2030, então isso significa que você vai ter uma nova ordem mundial, vai ter um novo governo mundial. Isso é lógico, é raciocínio lógico. E é o anticristo que vai ser esse novo governante mundial. Ele vai governar em cima de 3 pilares. Ele vai ter um reino político, um reino econômico e um reino eclesiástico. Ele vai dominar sobre a política, sobre a economia e sobre a religião. Mas pastor Jaime, fala de onde que esse homem vem. Meus queridos irmãos, a Bíblia dá até o endereço do anticristo. Até o endereço do anticristo. O anticristo não vem, como muitos estão falando,
do Império Romano. Até parece que ele realmente, se a gente não fizer uma análise bem criterioso, parece mesmo que o anticristo emerge no meio do último império, ou do Império de Roma, né? Mas quando a gente começa a analisar ali Daniel 7,7, a Daniel 7,7 também fala dos quatro grandes reinos que nós estamos falando aqui, gentílico. E ele emerge, vamos ler aqui Daniel, ele emerge, né? Depois eu vou falar, tá? Depois eu vou falar sobre de que lugar o anticristo vai vir. Vamos ler aqui no livro de Daniel, para a gente tirar nossa dúvida aqui. Daniel 7, versículo 7, diz assim: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui 4 grandes animais, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Esses 10 animais aqui são 10 reinos, porque os reinos são descritos como animais. Depois a gente vai falar, já falei sobre isso em outras lives, depois a gente vai continuar falando. Aí Daniel fala assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual tinha três pontas. Primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olho como olho de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Olha aqui. Então o anticristo, ele aparece no meio da comunidade econômica europeia, no meio de 10 reis. Isso começou em 1992, a instalação da comunidade econômica europeia. O anticristo realmente aparece aqui no bojo, no meio, né? Mas isso é um mistério. A Bíblia fala que ele desalojou 3 reis para ele emergir. Três reis teve que ser desalojado para ele emergir. Isso é um mistério. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é segundo o poder do diabo. Ele vai emergir lá, mas isso não quer dizer que ele vai ser romano. Pelo contrário, desses 10 reis lá do Império Romano, ele vai desalojar 3. E aí ele emerge. O anticristo, meus queridos irmãos, ele vem do berço dos reinos. Qual é o berço dos reinos? Humano. O berço de todos os reinos humanos está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, com Nimrod. Nimrod, ele foi o primeiro secretário-geral da ONU, o primeiro secretário-geral das Nações Unidas. Ele é o pai de todas as nações que existem hoje. Ele começou 8 reinos. O berço dos reinos está lá. Então o anticristo, ele emerge no nascedouro dos reinos. Aonde nasceu os reinos? Todos os reinos nasceram lá no evento da Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, é lá que é o berço de todos os reinos. Será que eu vou precisar ler aqui para os irmãos? Acho que eu vou ler, né? Hoje eu estou gostando de ler a Bíblia. Geralmente eu tenho tudo na cabeça, mas parece que quando a gente lê a Bíblia dá mais autoridade para a gente falar. Então vamos ler lá. Olha aqui, Gênesis capítulo 11, né? A Bíblia fala do evento da Torre de Babel, e diz assim, Gênesis 11: e toda a terra era de uma mesma língua, uma mesma fala, e aconteceu que partindo eles do Oriente acharam ali um vale na terra de Sinar, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolo e queimamos bem, né? E disseram: edificamos para nós uma cidade, uma torre e um cume que toque nos céus, e fazemos um nome célebre. Então aqui a cidade era um centro de atividades comercial, né? Era um centro de atividade comercial. A torre era uma religião pagã, e o nome célebre é o nome do anticristo, é o nome daquele que nós estamos falando aqui, que o apóstolo Paulo fala
e esse cuja vinda é segundo o poder de Satanás. Então, nós vamos entender aqui, ó, Gênesis capítulo 11, versículo 10. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Artaxerxes 2 anos depois do dilúvio, e viveu Sem depois e gerou a Artaxerxes 500 anos, tá? E viveu, e depois nós vamos ver aqui. Vamos ver se nós chegamos em Nimrod aqui. Vamos ver se nós chegamos aqui em Nimrod. Diz aqui. Por isso se chamou o seu nome Babel, né? Que quer dizer confusão. Mas aí depois a Bíblia vai falar de Nimrod, né? Vai falar de Nimrod, que edificou 8 cidades. Nimrod edificou 8 cidades, e lá então é o começo, é o berço desses reinos, né? E começou em Nínive, e a Síria, a palavra Síria quer dizer tornar forte, Nínive. Então, pastor Jaime, da onde que vem o anticristo? Meus queridos irmãos, o anticristo, ele vem da sua cidade de origem, da cidade de origem do seu pai, que é Nínive, que é a cidade de origem de Nimrod. O anticristo, ele não vai ser descendente de Ismael também, como as pessoas pensam, que ele vai ser descendente de Ismael. Não vai ser, não. Não vai ser, não. Os descendentes de Ismael se misturaram com os descendentes de Esaú, né? E se misturaram com os descendentes de Nimrod e criaram a palavra árabe, que a palavra árabe ela quer dizer mistura. Então esses 3 povos eles estão misturados: os descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú e os descendentes de Nimrod. Eles estão todos misturados, que hoje compõem o povo chamado árabe. A palavra árabe quer dizer mistura, eles estão misturados. Da descendência de Abraão, eu já preguei aqui, surgiram 3 religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas 3 religiões são por essência monoteístas, só acreditam em um só Deus, né? Quem trouxe o politeísmo foi exatamente Nimrod. Quando ele instituiu aqui a Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, ele trouxe 2 ideologias. Ele trouxe a ideologia politeísta, que é a crença em vários deuses, né? É por isso que já no primeiro mandamento Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. Ele trouxe o politeísmo e trouxe o ateísmo. O politeísmo, o que é o politeísmo? O politeísmo hoje é a democracia e o capitalismo. E o ateísmo, o que é o ateísmo? O ateísmo é o comunismo, é o nazismo, né? O nazismo, o ateísmo é o comunismo, é o nazismo de hoje, né? Então, essas são as ideologias hoje. Mas o anticristo, ele não vai ser ismaelita. É lógico que o anticristo não viria dos lombos de Abraão. Ismael é o filho bastardo de Abraão, né? O filho da escrava de Abraão, não é o filho da mulher legítima de Abraão, de Sara, né? É filho de Agar. Mas mesmo assim, ele é descendente de Abraão, e Deus prometeu que dele também Deus faria uma grande nação. Deus tranquilizou o coração de Abraão, que de Ismael ele faria também uma grande nação. E nós temos hoje um mosaico de 23 nações árabes, né, que estão ali ao redor de Jerusalém, ao redor de Gaza, né, e tem sido um problema para Israel. Eles odeiam Israel, porque essa briga é uma briga familiar.
já vem de 4.000 anos, né? E eles têm um ódio contra Israel, eles não sabem o que está por trás, né? Que eles estão sendo usados por Satanás para destruir Israel. Mas vamos falar logo da onde que vem o anticristo, vamos tirar a curiosidade aí de muitas pessoas. Meus queridos irmãos, o anticristo, ele vem do berço dos reinos. Ele não vai ser descendente de Ismael, ele não vai ser descendente dos árabes, ele vai ser descendente dos árabes, né? Ele vai ser descendente aí de Nimrod. Então, a Bíblia é muito clara, a Bíblia dá até o endereço do anticristo. Está lá em Naum, capítulo 1, versículo 11. Pronto, pastor Jaime. Até que enfim o senhor falou um português que nós entendemos. Então, o anticristo, ele vem de Nínive. Naum, capítulo 1, versículo 11, diz assim: de Nínive vem aquele que maquina mal contra o Senhor. Irmãos, quem que maquina mal contra Deus? Quem que o apóstolo Paulo fala que a segunda volta de Jesus não seria assim, sem que antes se manifestasse o homem do pecado e o filho da perdição? Quem é o homem do pecado? Quem é o filho da perdição? Quem é que vai se opor contra Deus? Que vai ser contra tudo que se chama Deus ou se adora? Vai ser o anticristo. Vai ser aquele que vai emergir de Nínive, que vai maquinar mal contra o Senhor, que vai ter maus pensamentos contra Deus, que vai se opor contra Deus, né? Que vai se opor contra o Filho de Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus colocou inimizade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. O descendente da serpente é o anticristo, o descendente da mulher é Jesus. Ele ia ferir o calcanhar de Jesus e feriu, são os pregos, os cravos que foram cravados no calcanhar de Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus também iria esmagar a sua cabeça. Iria esmagar a sua cabeça. Então, o anticristo, ele é um descendente de Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem a desafiar Deus. Foi o primeiro homem a desafiar Deus. Quando ele criou uma cidade, né? Criou um centro de relações comerciais, criou uma religião pagã para se opor a Deus. Né? Que hoje nós temos aí a ideologia, o ateísmo, são exatamente os comunistas que são ateus, não acreditam em Deus. Os irmãos não viram, a semana passada o Lula foi lá e amaldiçoou Israel, né? E tem vários pastores fazendo um comentário sobre isso, mas o comunismo é um ateísmo, eles são nazistas, né? Então surgiram essas três religiões. Deixa eu ver aqui. Então, o politeísmo é a democracia e o capitalismo. A democracia e o capitalismo. O ateísmo é o comunismo, o marxismo e o nazismo. É a ideologia hoje que nós temos, que é contra Deus, que se opõe a Deus. E o anticristo, então, ele vem de Nínive. Nínive é um dos reinos, uma das 8 cidades que Nimrod criou, né? Que Nimrod criou. Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa aqui. Aqui fala, no capítulo 10 do livro de Gênesis, vai falar assim, ó.
Esse foi, vai falar aqui, Gênesis 10, vamos ler a partir do 6. E os filhos de Cão são Cursi, Misraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cussa são Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Septecá. E os filhos de Ramá são Sabá, Dedã, e Cursi gerou a Nimrod. E esse começou a ser poderoso na terra. Nimrod começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz, como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor. Essa palavra diante é em oposição ao Senhor. E aí fala aqui, e o princípio do seu reino foi Babilônia. E o princípio do seu reino foi Babilônia, Ereque, Acade, Calné e a terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria, e ele edificou Nínive. Veja bem aqui. E ele edificou Nínive, né? A cidade de Nínive foi aquela cidade que Jonas que Jonas teve medo de ir lá pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Aí às vezes falam assim, mas Jonas era covarde, Jonas ficou com medo. Covarde? Os irmãos sabem qual o povo que está ali em Nínive? Os irmãos sabem qual o povo que está ali em Nínive? São exatamente lá fala no reino da Pérsia, dos Medos e dos Persas. Lá estão em Mossul os Medos, né? Que eles desapareceram como reino, mas eles estão lá em Nínive, em Mossul, numa cidade chamada Mossul. Nem o Saddam Hussein, nos seus melhores dias, não conseguiu entrar lá em Mossul. É lá que Jonas recebeu a missão de Deus de pregar para eles, né? Vai e prega lá para a cidade de Nínive. E Jonas temeu. Sabe como que aquele povo lá mata as pessoas? Eles tiram a pele da pessoa ao vivo e a cores. É uma morte terrível. Eles matam tirando a pele da pessoa, pele por pele. Os islamitas, os muçulmanos, o islamismo, eles matam pelo quê? Por decapitação e por enforcamento. E já o povo judeu mata por apedrejamento, né? E já o povo brasileiro mata a mão armada, por assalto à mão armada, né? Então, cada etnia, cada nação, cada povo, eles têm um jeito de matar as pessoas, de exterminar as pessoas, né? Então, o anticristo, ele vem de Nínive, é o pior lugar que existe no mundo. Mossul, são os antigos medos e persas, né? Então, aqui nós falamos, então, meus irmãos, da onde vem o anticristo, né? Da onde que ele vem. Eu creio que nós estamos aí com cerca de 48 minutos na live, mas nós falamos aqui da onde vem o anticristo, né? Eu sei que algumas pessoas vão falar, não, mas eles têm, diz que em cada ponto de vista há a vista de um ponto, né? Mas aqui não é um ponto de vista, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação, ela não é. A palavra de Deus é a Bíblia, e o que a Bíblia diz é isso, né? Não tem contestação. De Naum 1:11, de Nínive vem aquele que maquina mal contra o Senhor. Quem que maquina mal contra o Senhor? Quem que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que é o homem do pecado, é o filho da perdição, que vai ser contra tudo que se chama Deus, né? E contra tudo aquilo que se adora. Ele não vai querer que nós adoramos a Deus, que a igreja adore a Deus,
Ele não vai querer que o povo judeu adore a Deus de forma nenhuma. Ele não vai querer, porque a Bíblia fala que ele vai fazer uma imagem, né? Uma imagem, essa imagem é a imagem da besta, né? Apocalipse capítulo 13. Ele vai levantar uma grande imagem, assim como Nabucodonosor também levantou uma grande imagem em Dura, né? De 606 metros, lá em Dura, né? Na Babilônia, e na época ele governava sobre mais de 400 províncias e nações, né? Ele era o maior rei até então, e ele conclamou para que todos os seus súditos, né? Adorassem aquela imagem, e todos aqueles que não adoraram a imagem foram mortos. Era um decreto do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor é um antitipo do anticristo. No livro isso está lá no capítulo 3 do livro de Daniel. Mas a Bíblia fala também, no capítulo 13 do livro de... No capítulo 13 do livro de Apocalipse, que o anticristo vai fazer uma grande imagem, né? Ele vai levantar uma imagem e vai fazer com que todos aqueles que estiver sobre o seu domínio, vamos ler lá, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, irmãos, nós precisamos ler mais a Bíblia, tá? Apocalipse capítulo 13, vamos ler aqui. Peraí, aqui, vamos ver aqui. Apocalipse 13, capítulo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fosse morto todos que não adoram a besta e nem a sua imagem. Está vendo? Então, quem que maquina mal contra o Senhor? Quem que é contra Deus? Quem que é contra a adoração? O interessante é que os adventistas, né? Até hoje eles estão esperando aí o decreto dominical. O decreto dominical, ele já aconteceu lá no concílio de Nicéia, no ano 310, no ano 325, perdão, do concílio de Nicéia. Lá já aconteceu o decreto dominical, né? Quando eles fizeram algumas correções nos 10 mandamentos, né? Fizeram algumas correções, mas eles falaram, eles mudaram o sábado para o domingo. Não mudou coisa nenhuma, não mudou a lei de Deus está intacta, ela jamais será mudada. Eles mudaram dentro do conceito humano, como diz lá em Daniel 7:25, né, que daria de mudar o tempo e a lei, mudar o tempo e o calendário. Foi exatamente isso que eles fizeram, mas dentro do conceito humano, os 10 mandamentos está intacto, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar, né? E eles mudaram dentro do conceito humano, mas os 10 mandamentos estão intactos, né? Então não vai existir decreto dominical, coisa nenhuma. A Bíblia é muito clara aqui falando com que o anticristo fez com que fosse morto. Não é aqueles que guardam o domingo, não. Pelo contrário, nós não guardamos domingo, nós não guardamos dia nenhum, né? Nós não guardamos dia nenhum. A Bíblia fala aqui, e foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fosse morto todos aqueles que não adorassem a besta e a sua imagem. Agora veja bem, irmãos, nós vamos ficar em uma situação terrível. Porque no Salmo 115 diz assim, tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve. Mas só que a Bíblia fala aqui que Deus vai permitir que o anticristo desse espírito, vai ter um espírito satânico dentro da imagem falando, para que também a imagem da besta falasse. Aí as pessoas que adoram a imagem hoje, né, que faz parte da idolatria, vai falar, aí... mas vocês antes falavam que não adoravam a imagem porque ela não falava. Mas aí a imagem da besta está falando. Por que vocês não adorem ela? Meus irmãos, queridos irmãos, a Bíblia fala que nós, se não me engano,
2 Coríntios 2,11, se não me engano, a Bíblia fala que nós não devemos subestimar os ardis de Satanás. A Bíblia fala também lá em Romanos, capítulo 11, que nós não devemos subestimar o sofisma, né? As mentiras, sofisma é mentira, é engano, o engano de Satanás. Nós estamos vendo hoje aí, né? Nós estamos vendo hoje aí o crescimento da tecnologia. Daniel capítulo 12, versículo 4, a Bíblia fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E é nos nossos dias que essa ciência está se multiplicando. Olha aí hoje, meus queridos irmãos, a inteligência artificial. Então, essa imagem aqui, dentro dela, vai ter um espírito. E essa imagem vai falar, né? As pessoas hoje, eles gostam da mentira. A Bíblia fala lá no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 10, que pelo fato do homem não dar crédito à verdade, não dar crédito à palavra de Deus, Deus vai entregar a eles a operação do erro, Deus vai entregar a eles a mentira. Assim como nesses 1950 anos, quase 2000 anos, do período da igreja, do período das 7 eras da igreja, e esse período das 7 eras da igreja, a Bíblia fala que seria uma igreja para todos, para que se pregasse o evangelho, né? Eles não aceitam o evangelho. Isaías 53 fala, né? Quem creu na nossa pregação, né? Quem deu crédito à nossa pregação? A igreja está pregando há quase 2000 anos, mas no entanto o mundo rejeita sistematicamente a palavra de Deus. Então, por esse fato da rejeição, da incredulidade do mundo, Deus vai entregar ao homem a operação do erro. Assim como eles não acreditaram na verdade, eles vão acreditar na mentira. Eles vão acreditar na mentira, né? Vão acreditar na mentira. Vai acreditar numa imagem que vai falar. Eles vão acreditar na inteligência artificial. Irmãos, os irmãos não sabem. Os irmãos não sabem o que a globalização significa. Os irmãos não sabem. A globalização é a reedificação da Torre de Babel, do capítulo 11 do livro de Gênesis, que nós já lemos, do berço dos reinos, o berço das nações. Os irmãos sabiam, a Bíblia fala que nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Os irmãos sabiam que fazem exatamente 50 anos ou mais um pouquinho, desde que Israel voltou para sua terra, no dia 14 de maio de 1948, que a tecnologia disparou, que a ciência disparou, que a tecnologia não para. Cada dia está aí uma novidade diante dos nossos olhos, né? As pessoas estão encantadas com a tecnologia. As pessoas estão pasmadas com a tecnologia. Só que a Bíblia fala, meus irmãos, que olha aqui, ó, e fez com que, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Foi concedido, não é que o diabo tem poder, não. Deus vai permitir para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fosse morto todos que não adorem a besta e a sua imagem. Então, o decreto aqui não vai ser dominical, não, tá? Não vai ser decreto para guardar domingo, não, ou adventista do sétimo dia. O decreto aqui vai ser para adoração. Aqueles que não adorarem a besta. Está bem esclarecido? Não é o seu domingo, não. Não é o domingo que a igreja, que vocês falam que a igreja supostamente guarda. Acontece o seguinte, quando o imperador Constantino anexou a igreja ao Estado,
Já fazia 300 anos que a igreja cristã guardava o domingo. Já fazia, era um costume. Era um costume da igreja católica, da igreja cristã. Os irmãos acham que Israel foi espalhado para os 4 cantos da terra com a dispersão. Eles não vão conseguir guardar sábado em todos os países que eles foram. Agora eu não estou falando aqui que o sábado deixou de ser um mandamento. Os 10 mandamentos estão intactos. Só que os mandamentos não salvam. Inclusive o sábado. Ele está em vigor até hoje. Só que ele não salva. Não salva. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2. Né? Capítulo 8 e 9. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Vem de Deus. A salvação vem de Deus. Então, continuando aqui, aí fala aqui, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. E aí a Bíblia fala, aqui há sabedoria e entendimento. Calcula o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. É o número de um homem. O número da besta é o número 6. É o número do anticristo. Meus irmãos, eu estou já quase encerrando a live, né? Estamos aí com 52 minutos, né? Eu tenho uma intenção de fazer lives bem pequenas, né? Com 15, 20 minutos, mas eu não consigo, porque as pessoas me cobram no decorrer da semana, do mês, do dia, né? Eles me procuram, pastor Jaime, fala sobre esse assunto, pastor Jaime, fala sobre esse assunto. E a minha intenção é começar a fazer as lives pelo YouTube, né? Eu não alcancei 1000 inscritos ainda, né? Nós estamos aí com 300 e poucos inscritos, mas eu preciso de você, para que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, porque a partir, quando nós chegarmos ao ponto de atingirmos 1000 inscritos, aí eu vou fazer a live pelo YouTube, vai ser uma live interativa, né? Eu quero fazer uma live interativa, uma live com a sua participação, aonde você vai me fazer perguntas e eu vou responder dentro da Bíblia. Irmãos, isso vai ser bom demais. Eu estou sonhando por esse dia, para chegar esse dia. Eu estou sonhando pelos 1000 inscritos. Esse canal eu abri o ano passado. Eu demorei muito para abrir o canal, porque eu fiquei envolvido com a administração de igreja, com o pastorado de igreja, né? Mas Deus teve que me tirar do pastorado da igreja sem que eu entendesse, para que eu pudesse pregar a palavra de Deus e pudesse atingir mais pessoas, né? Para que eu pudesse transmitir para as pessoas essa revelação que Deus me deu ao longo dos meus anos, dos meus cabelos brancos, né? Então Deus teve que me tirar de lá, do pastorado da igreja. Mas agora eu estou entendendo, porque na igreja eu já preguei em encontros aí, num encontro que tinha cerca de 3.000 pessoas, né? Eu já preguei lá, mas a gente atinge o que aí? 3.000 pessoas no máximo? Aqui não. Aqui, né, por esse canal, a gente tem condições de atingir aí dezenas, centenas e milhares de pessoas ao redor daqui da minha cidade, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital de Mato Grosso do Sul, né? Isso vai atingir milhares de pessoas que estarão, depois que essa live for postada, eles estarão acessando essa live, né? E possivelmente vão assistir essa live. E eu gostaria que aqueles que assistiram a live, se você gostou do conteúdo, você compartilhasse e pedisse que os seus amigos, né, se inscrevessem no canal, para que nós possamos fazer uma live interativa com a sua participação, eu podendo responder a pergunta daqueles que estiverem comigo na live. Eu quero fazer uma live toda quinta-feira,
19h30, e uma live todos os domingos às 15 horas. Que Deus possa te abençoar, Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, e ore por nós, ore pelo canal, e que Deus possa continuar nos abençoando, para que nós possamos buscarmos a revelação da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando nos finalmente desse mundo. Nós estamos nos últimos segundos desse mundo. Nós estamos aí já com o mundo, nós podemos já analisar a pauta do mundo para os próximos anos. Próximos anos, daqui 6 anos, qual é a pauta do mundo? É a nova ordem mundial e está agendado para 2030, Agenda 2030. Essa é a pauta de Satanás. É a pauta do mundo. Mas Satanás chegou atrasado. A pauta de Deus, ela está pronta antes da fundação do mundo. Os discípulos perguntaram para Jesus, no capítulo 11 do livro de Atos, não, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7, qual seria o tempo que Deus ia devolver o reino ao Israel? E Jesus falou para eles: a vocês não pertence saber o tempo e as estações que o Pai reservou pelo seu próprio poder, mas vocês vão para Jerusalém, fica reunido no templo, até que vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos de um poder sobrenatural. Vocês vão ser revestidos de virtude. Por quê? Eles seriam revestidos do Espírito Santo de Deus. Eles seriam cheios de virtude, cheios de poder, seriam empoderados por Deus para pregar esse evangelho nos 4 cantos da terra. Jesus disse: aí sim, vocês vão começar a pregar Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, e aí viria o fim. O evangelho está pregado. Jesus está conhecido nos 4 cantos da terra. E qual é a pauta de Deus? Satanás tem a sua pauta, mas Deus também tem a sua pauta. Qual é a pauta de Deus? Na pauta de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. A segunda coisa que vai acontecer é a grande tribulação. 7 anos de tribulação. E a terceira coisa que vai acontecer é o milênio. É o reino milenar. É o reino milenar. Pastor, muita gente aí está pregando que o reino milenar é para a igreja. Não, o reino milenar não é para a igreja, não. O reino milenar é para os judeus, para que eles aceitam Jesus. Nós já aceitamos Jesus, nós já temos o Espírito Santo. A Bíblia fala que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. No reino milenar haverá carne e sangue. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 15 que esse corpo que é mortal será revestido da imortalidade. Que esse corpo que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Que o nosso corpo será um corpo semelhante ao Senhor. Agora, é lógico, depois do milênio, não haverá mais judeus nem gentil. Nós seremos todos povos de Deus. Seremos todos povos de Deus. Vai acabar essa barreira, né? De etnia, de nação. Nós seremos cidadão e concidadão dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, a Bíblia fala
que nós estaremos para sempre com o Senhor. Não é só um milênio, não. É para sempre. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eterna, meus queridos irmãos. Nós estaremos com Deus de eternidade a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus, eu agradeço vocês que estiveram comigo, né? E eu já convido vocês para a próxima live. Todos os domingos nós teremos aqui a nossa live, se Deus permitir, se Deus nos abençoar, né? Se Deus nos dê graça, nos dê saúde, nos dê vida, nós estaremos aqui às 15 horas em ponto para começarmos a nossa live. E também estamos planejando uma live toda quinta-feira às 19h30. O meu celular, ele está sendo disponibilizado lá no meu canal. Meu canal A Bíblia Fala, lá no YouTube. Canal A Bíblia Fala, Pastor Jaime de Moura. Você pode entrar lá e se inscrever. E o meu celular está sendo disponibilizado e você poderá então, se assim desejar, você poderá me ligar. Eu vou estar com muito prazer te atendendo, né? Você pode fazer pergunta também no meu story no Instagram. Eu vou estar respondendo também a sua pergunta, né? Na medida do possível. Que Deus possa te abençoar. No nome de Jesus. Amém.